Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? O professor Dirceu, chegando aqui com a atividade da semana. Pessoal, essa semana a gente vai fazer então a correção das atividades que o professor passou para vocês do mês de maio, tá? O que o professor passou para frente, tá, de junho, nós vamos corrigir em outra oportunidade. Então nós temos as semanas do mês de maio, então que a gente vai fazer a correção aqui. E desse conteúdo que a gente está fazendo a correção, nós vamos fazer a prova, que será dia 29, então semana que vem, dia 29, vai ficar disponível online para vocês fazerem, dia 29 do 6 até dia 1º do 7, tá, pessoal? Então, vocês vão estudar, vamos dar uma reforçada nesse conteúdo. Quem não conseguiu terminar as atividades ainda, deixar no caderno, aproveitem a semana para fazer, deixar em dia, tá? O professor já deu um prazo bem longo para vocês, então agora a gente vai fazer a correção para vocês tirarem as dúvidas, tá? E façam, deixem no caderno bonitinho o conteúdo também, porque vai valer uma nota de 0 a 10, tá, gente? Então, agora a gente vai fazer semana que vem a prova, vai valer também uma nota, beleza? Vamos lá, então. Na semana aqui do dia 18, então, eu passei para vocês aqui algumas atividades sobre o sistema digestório e respiratório. Então, vamos lá. Na primeira aqui, era para vocês completar. Na boca, inicia-se a digestão pela ação da mastigação, onde participam os dentes, a língua e também glândulas salivares. Chamamos de digestão química, aquela que é realizada pela ação das enzimas, tá? Então, digestão química pela ação das enzimas, tá? Nós estamos falando aqui na boca, tá, pessoal? As enzimas. Então, lá na boca nós temos as enzimas amilases. Então, a digestão química começa na boca, já lá digerindo os carboidratos que a gente se alimenta, tá? Já a digestão mecânica ou física ocorre pela ação dos dentes e língua, tá? Lá na boca, tá? Porque a digestão mecânica também acontece para frente lá no nosso estômago também, tá? Beleza. Número 2. Reescreva corretamente nos quadros o caminho que o alimento segue no processo digestório. Então, aqui era para vocês organizarem aqui, ó. Na boca, passa pela faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus, tá? Lembrando que aqui no intestino delgado, nós temos aqui uma subdivisão. Lembra lá, temos um jejum na primeira parte, ali, uns 25 centímetros, a parte inicial, e o ilho, né, que forma o intestino delgado. Então, essa é a ordem. Número 3. As glândulas anexas ao sistema digestório são importantes pois secretam substâncias importantes para o processo digestório. Elas liberam, então, aqui, elas produzem substâncias que são importantes na digestão. Associe as glândulas com as substâncias produzidas. Então, aqui é para você, nós temos as glândulas aqui, ó, nós temos a vesícula biliar, o pâncreas e as glândulas salivares. E aqui nós temos os produtos. Então, o que a vesícula biliar produz o quê? Produz, essa dá bem óbvia, né? A bile, tá? Aquele líquido verde lá, tá? Responsável por emulsificar as gorduras lá na digestão. O pâncreas produz o quê? Produz bicarbonato de sódio, tá? Esse bicarbonato de sódio é responsável por neutralizar aquela acidez forte lá do quimo, né? Quando o alimento sai já bem pastoso e líquido do estômago, né, que ele entra no intestino delgado, ali no jejum, na parte inicial, ele recebe esse bicarbonato de sódio aqui, que vai neutralizar então aquela acidez forte lá, para que não queime ali as paredes internas do intestino delgado, tá? Então é muito importante. As glândulas salivares produzem enzimas amilases lá na boca. Quando a gente começa a fazer mastigação, essas glândulas começam a liberar saliva, e na saliva tem enzimas amilase que degradam os carboidratos, né? Começa a digestão química ali na boca, tá? Por isso que é importante mastigar bem o alimento. Número 4. Assinale a correta. O bicarbonato de sódio que é liberado no duodeno serve para digerir proteínas? Não. Absorver proteínas? Não. Neutralizar a acidez do quimo. Já falei para vocês ali. Então, neutralizar aquela acidez forte lá, tá? Quando o alimento vai entrar, né, no duodeno lá, então ele vai receber do pâncreas, o pâncreas vai produzir essa substância que vai neutralizar aquela acidez forte lá. Beleza? Número 5.
explique em uma linha o papel principal do intestino delgado. Completar a digestão e a absorção de nutrientes. Então, completar a digestão. Uma parte, a digestão começa na boca, né, pessoal? Ela continua no estômago, principalmente as proteínas são digeridas no estômago. E depois, no intestino delgado, na parte inicial, vai acontecer o restante da digestão. Então, os outros nutrientes que não foram digeridos vão ser digeridos ali. E na parte final do intestino delgado, no jejum e no ilho, vai acontecer a absorção desses nutrientes que foram digeridos, tá? Então, é isso que acontece. Finalização da digestão e a absorção dos nutrientes. Letra B. O papel principal do intestino grosso. Então, agora no intestino grosso é a absorção da água, aquela água que foi usada no processo digestório. Toda essa água tem que retornar para o organismo, então o intestino grosso vai absorver de volta essa água e devolver ela para o nosso corpo, tá? E os minerais também vão ser absorvidos novamente, tá? Também o papel dele é a formação e a armazenagem das fezes, então ali são armazenados. O que não prestou, o que não serviu ali da digestão vai ser formado as fezes lá e a sua armazenagem até a liberação. Número 6. Onde encontramos enzimas, pepsinas e que nutriente elas digerem? Aqui esse O está no meio aqui só para atrapalhar. Que nutrientes as enzimas pepsinas digerem? Então elas são produzidas no estômago, tá? E as pepsinas são enzimas proteases, ou seja, elas digerem proteínas, tá, pessoal? Então a proteína que a gente se alimenta, grande parte dela vai ser dissolvida, vai ser digerida lá no nosso estômago, tá? Naquele ambiente ácido lá, que as enzimas pepsinas vão atuar muito bem lá para digerir as proteínas, tá? Agora aqui, associa as alternativas, tá, pessoal? Olha aqui, então tem que associar a enzima ao papel dela, tá, pessoal? As enzimas pepsinas, elas fazem o quê? Aqui, ó, digerem proteínas. Tava já aqui em cima, já tava falando, né, pessoal? Aqui eu coloquei a A e a C, porque as duas estavam valendo. O professor deixou uma letra fora aqui, deixa eu ver. A, B. Aqui o professor repetiu duas vezes aqui, ó, carboidratos aqui. Era para ter colocado carboidratos, proteínas. O que o professor fez aqui? Gorduras, carboidratos, proteínas, gorduras. Eu não sei o que o professor colocou duas vezes carboidratos aqui, tá? Vamos lá, letra B. Enzimas amilases fazem o quê? Ó, digerem carboidratos, tá, pessoal? Aquelas enzimas que digerem carboidratos, tá? As proteases, que são também as enzimas pepsinas, são proteases. Enzimas proteases são pepsinas, tá? Então, as enzimas proteases, por isso que aqui tá, digerem proteínas, tá? Por isso que ficou a A e a C, as duas aqui. Enzimas lipases digerem gorduras, tá? Lipases de lipídios, né? Lipídios e gorduras é a mesma coisa. Então, lipases, ó, o lipase de lipídios, protease de proteína e amilase de amido, tá? Carboidratos é a mesma coisa que amidos também, tá? A número 8. Nosso intestino delgado tem uma grande superfície de contato que possibilita uma grande eficiência na absorção de nutrientes. Bem importante aqui, ó. Que estruturas do intestino delgado permitem isso? Lembra que o intestino tem as vilosidades e as microvilosidades. A parede interna do intestino lá, lembra que tem aquelas ondulações assim na parede interna, que são as vilosidades. E naquelas vilosidades tem as microvilosidades. Se tiverem dúvidas, olhem lá nos desenhos que o professor passou lá do conteúdo que vocês vão entender, tá? Essas vilosidades e microvilosidades aumentam ali a superfície de contato, né? Aumenta o tamanho da parede, então tem mais superfície de contato para o alimento, né, absorvido entrar em contato, para que o intestino absorva com mais eficiência esses nutrientes aí, beleza? 9. Mastigar bem os alimentos tem benefícios. Cite 2.
facilita a digestão nos processos seguintes. Então, mastigando bem o alimento na boca lá, você já vai quebrar em partículas menores, em partes menores, fica mais fácil para os órgãos seguintes trabalharem a digestão. Então, por isso que é importante mastigar bem. Outro benefício é aumentar a saciedade. Quanto mais você mastiga o alimento, o teu cérebro vai entender, né? Vai dar tempo do cérebro entender que em um certo momento você vai estar já saciado, você já supriu a necessidade de se alimentar. Então assim você acaba comendo menos, né? Então isso é bom para você prevenir a obesidade, beleza? Número 10. Assinale o que for correto. Só o que for correto você vai assinalar. O intestino grosso tem funções como? Estamos falando de intestino grosso aqui, ó. Digerir proteínas, não. Absorver proteínas, não. Tá? Isso acontece no intestino delgado, pode acontecer, tá? Absorver as proteínas, absorve, digerir uma parte de proteínas também vai acontecer lá também, tá? No intestino grosso, absorção de água vai acontecer, ok? Armazenar as fezes, ok? Digerir fibras, não, tá, pessoal? Aqui as fibras, elas não são digeridas pelo organismo, tá, pessoal? As fibras, a celulose, no caso dos alimentos, dos vegetais que a gente come, ela não é digerida pelo nosso organismo, então elas passam direto e vão lá para o intestino grosso para formar as fezes, elas contribuem na formação das fezes. Então, não é digerido, as fibras não são digeridas em local nenhum no nosso organismo, tá? Continuando aqui. 11. O suco gástrico, sendo ácido, melhora a ação do quê? Melhora a ação das enzimas pepsinas lá, que estão no estômago, pois elas trabalham melhor no ambiente ácido. Então as enzimas pepsinas que digerem a proteína dentro do estômago, para elas trabalharem melhor, mais eficientemente, elas precisam estar no ambiente ácido. Por isso que o nosso estômago lá é ácido, né? Produz ácido clorídrico, que fica um ambiente bem ácido, bem corrosivo, e elas trabalham melhor lá para digerir as proteínas, tá? Número 12. Descreva o caminho do ar no sistema respiratório. Então, ó, caminho, cavidade nasal ou boca, então dependendo, certo é respirar pelo nariz, né, pessoal? Porque o nariz tem ali os pelinhos, o muco que ajuda já a dar uma filtrada nesse ar, uma aquecida, tal. Então sempre que puder respirar pelo nariz, né? Então, como entra na cavidade nasal ou boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e os alvéolos pulmonares lá dentro dos pulmões lá, que são as unidades funcionais lá do sistema respiratório, tá? Número 13. Qual a função dos alvéolos pulmonares? Então, os alvéolos, eles têm a função de realizar as trocas gasosas, ou seja, suprir o sangue com oxigênio e retirar o gás carbônico do sangue. Então, os alvéolos, quando a gente respirar, fazer a inspiração do ar, né? Então, esse ar vai entrar pelos pulmões, pela nossa traqueia, vai para os brônquios, vai chegar nos alvéolos. Chegando nos alvéolos, os alvéolos então vai coletar o oxigênio que tem no ar e vai jogar para o sangue. Então, o sangue vai levar esse oxigênio às células e depois o sangue vai trazer novamente, o sangue vai retornar ao alvéolo carregado de gás carbônico. E os alvéolos vão coletar esse gás carbônico, né, e vão enviar para fora do nosso sistema respiratório através da expiração, tá, pessoal? Número 14. Qual a importância do líquido pleural? Esse líquido pleural está entre as pleuras, tá? Então, dentro da nossa caixa torácica, onde fica armazenado o nosso pulmão, existem as pleuras, tá? Que são tecidos que protegem então o pulmão do atrito, então com as paredes ali internas, com as costelas, tal. Então, entre essas pleuras existe um líquido que serve como um lubrificante, que vão proteger o pulmão ali do atrito, então, né, para que não haja desgaste das paredes internas do pulmão, tá? Para que não dê danos nessas paredes aí, tá? Número 15. O que acontece no movimento de expiração e no movimento de inspiração? Expiração, o ar sai para fora. Inspiração, o ar entra. Então, na inspiração, o ar entra e vai aos pulmões. Na expiração, o ar sai. Quando inspiramos,
O diafragma, que é o músculo que é responsável pelo movimento, né, de respiração, sobe. Então, quando a gente inspira, né, ele sobe e aumenta a pressão interna, expulsando o ar, tá? Aqui está invertido, tá, pessoal? Quando a gente expira, aqui, ó, pessoal, quando a gente expira, o diafragma aumenta, sobe e aumenta a pressão interna, expulsando o ar, tá? Na expiração, então, que ele vai aumentar a pressão e o ar vai sair. Na inspiração aqui, tá, pessoal? Na inspiração, só corrijam lá, o diafragma baixa e diminui a pressão interna, fazendo o ar entrar, beleza? Número 16. Para que serve o muco? Onde é produzido? O muco atua na umidificação do ar e na proteção contra agentes invasores, como micro-organismos e partículas de poeira, por exemplo. Tá? Então, aquele muco que eu falei que tem lá no nosso nariz, na nossa traqueia, tá? Tem muco ali que vai retendo, então, partículas, micro-organismos e tal, e depois esse muco, com auxílio ali de uma espécie de pelinhas que tem dentro da nossa traqueia e tal, ele vai subindo, ele volta, retorna até que seja eliminado, né, ou engolido, tá? Esse muco com essas com micro-organismos e partículas que são indesejáveis, tá? Número 17. Descreva a função básica do sistema respiratório. Sua função básica é captar o oxigênio do ar atmosférico para que possa ser utilizado pelas células, tá? Então, o sistema todo a função dele é captar então o oxigênio que está no ar atmosférico para que esse ar chegue às células para que, né, seja gerado lá, o metabolismo das células aconteça, tá certo? Pessoal, vamos lá para a próxima atividade. Na semana do dia 25 nós tínhamos essa atividade aqui, tá, pessoal? Aqui era mais uma pesquisa para vocês fazerem, então, sobre a pandemia. Eu não vou ler tudo aqui, senão vai ficar muito demorado, tá, pessoal? Então, aqui tem, né, o professor colocou a opção aqui, vocês podem ter colocado também. Dá uma olhadinha aqui, mas ficando parecido, né, ou talvez com algumas informações a mais, tranquilo, tá, pessoal? Então, eu pedi ali o que era o termo pandemia, vocês escreverem alguma coisa sobre a Covid, as características, né, os sintomas, né, da Covid, sobre a tuberculose, pneumonia e o tabagismo. Então aqui a gente está falando principalmente aqui de doenças aqui que atacam o sistema respiratório, beleza? Certinho, pessoal? Então vocês estudem, a prova vai ser, a que a gente vai fazer vai ser sobre esse conteúdo, sistema respiratório e sistema digestório, tá? Por enquanto. As atividades para frente daí que a gente vai do mês de junho, o professor vai fazer uma correção também mais para frente, né? E daí a gente vai marcar uma prova para frente. Então esse conteúdo aqui, a prova na semana que vem, dia 29/6, vai ficar disponível para vocês até o dia 1/7, tá? Para os alunos que estão pegando o material na escola, o professor vai passar também lá as datas, um pouco diferenciado lá, mas daí eles vão ficar sabendo por lá. Beleza, gente? Até a próxima.